Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo número 34, onde falaremos sobre o encontrando sentido em um mundo confuso em Jesus. Nós vamos ver Paulo aqui indo para uma cidade em Atenas, e nós vamos ver isso de acordo com o texto. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Atos dos Apóstolos 17, do 16 ao 34. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Paulo é esperado por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com quem ali se achava. E alguns filósofos, epícuros e estoicos, puseram-se a debater com ele. Os perguntavam: o que está falando? O que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de um Deus estranho, pois Paulo anunciava as boas novas de Jesus e a ressurreição. E então tomaram e o levaram para o Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo seja que sois excepcionalmente religiosos. Em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E é exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servo das mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo quem dá a toda a vida, respiração e todas as coisas. De uma só vez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhe os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que o julgará ao mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com este propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram: sobre isso te ouviremos outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membros do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares, e como eles ainda outros. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença.
louvando e agradecendo o teu santo nome, porque só tu, Senhor, és digno de honra, és digno de glória, és digno de louvor. Por isso, Pai, nós saímos, Senhor, do nosso lar para adorar e agradecer o teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a tua vontade e fazer o teu querer neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, através das oportunidades, através do louvor, através da palavra lida, através das orações, através, Senhor, de tudo aquilo que foi feito aqui neste lugar para a honra e glória do teu santo nome. Nós te rogamos e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco. Eu diminua, Senhor, para que tu cresça, eu sumo para que tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, é ter o teu nome exaltado, é ter o teu nome proclamado neste lugar, pois a honra é tua, a glória é sua e o poder é seu para todos sempre. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós vimos a respeito de que Paulo, em Tessalônica e em Bereia, onde Paulo começa a pregar em Tessalônica, e ali ele é expulso daquele lugar. Mas ele depois vai para uma região chamada Bereia e começa a pregar naquele lugar, e as pessoas começam a comparar a leitura bíblica, começam a ver os textos, se realmente o que Paulo estava dizendo condizia com a palavra da verdade. Aquelas pessoas começavam a debater e olhar dentro do texto para ver e analisar o que Paulo estava falando, era uma veracidade. O povo bereano, era um povo a qual tinha o conhecimento e eles se dedicavam no conhecimento da palavra. Então Paulo estava dizendo e anunciando a eles sobre Cristo Jesus, demonstrando a eles sobre os profetas, sobre as Escrituras, esse a qual foi prometido desde o Gênesis que pisaria a cabeça da serpente, Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, a qual morreu e ressuscitou por mim e por você. Então Paulo começa a anunciar, mas os irmãos de Tessalônica, sabendo que Paulo estava naquele lugar, vão até Bereia para perseguir Paulo. Então Paulo foi enviado pelos seus amigos, pelos seus discípulos, para outra região. E é o texto a qual nós acabamos de ler, onde Paulo estava esperando os seus amigos de viagem, estava esperando seus amigos para falar. Nós estamos diante desse texto, a qual aquela cidade era uma cidade idólatra. Era uma cidade que estava buscando sentido em algo. Por isso que ela tinha diversos deuses, diversos templos, diversos altares para diversos tipos de deuses. Porque eles estavam querendo buscar agradar, querendo buscar um sentido. Os atenienses, eles diziam: Deus me livre nós não adorarmos algum Deus e ele ficar chateado conosco e nos julgar e nos amaldiçoar. Por isso eles tinham cultos a diversos deuses, eles adoravam diversos senhores, eles tinham templos e altares para diversos lugares. Nós estamos num tempo onde a tecnologia ela está muito avançada, o ensino, o estudo, mas muitas pessoas ainda estão perdidas e sem sentidos, tentando achar sentido em sua vida. Pessoas estão procurando o sentido da vida em diversos lugares. Pessoas ainda no nosso tempo, ainda mais com o avanço tecnológico, têm buscado o conhecimento, mas tem cada dia mais se tornado vazio. Porque elas estão achando que o vazio pode ser preenchido na religiosidade, o vazio pode ser preenchido nas riquezas, o vazio pode ser preenchido em coisas materiais e palpáveis, mas o vazio que se encontra talvez na minha e na sua vida, só quem pode preencher é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e que te deu a vida e vida em abundância. Por isso Paulo está naquele lugar e ele começa a dizer sobre isso. Ele começa a anunciar Cristo Jesus. Aquele lugar era um lugar de passagem. Ele estava somente esperando os seus amigos. Ele somente estava esperando os seus amigos de viagem. Mas ele se incomoda e começa a anunciar e pregar o Evangelho. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 16 ao 21, onde veremos a confusão de um mundo sem Deus. E a pergunta que eu lhe faço inicial para essa mensagem é: sua fé está fundamentada na revelação de Deus ou nas ideias do mundo? A sua fé está fundamentada na revelação de Deus ou nas ideias do mundo?
a sua fé está fundamentada em Cristo Jesus ou nas ideias do mundo. Porque Cristo Jesus é a revelação de Deus para a minha e a sua vida. Acompanhe comigo em sua Bíblia o 16 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Paulo estava aguardando seus amigos de viagem, mas Paulo começa a sentir uma indignação por ver aquela cidade cheia de ídolos. O Evangelho de Cristo Jesus precisa gerar na minha e na sua vida essa indignação. Nós precisamos ficar indignados e precisamos anunciar Cristo Jesus ao ver pessoas se perdendo e indo para caminhos que levam à morte e morte eterna. Precisamos, como cristãos em Cristo Jesus, como Paulo, se indigna ao ver aquela cidade cheia de ídolos, ao ver pessoas se perdendo, ao ver pessoas buscando uma saída e não a encontrando. Precisamos nos indignar ao ver pessoas caminhando para a perdição eterna. Precisamos, dentro do nosso ser, nós falamos quarta-feira sobre o intercessor. Ser intercessor sobre a nação, precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos buscar o Senhor e falar sobre Cristo Jesus, sobre aqueles que estão perdidos, sobre aqueles que precisam e carecem do amor de Deus. Pessoas estão aí fora buscando um sentido para a vida, buscando um sentido para viver, e esse sentido só encontra em Cristo Jesus. Por isso Paulo se indigna dentro do seu ser. Por isso Paulo fica indignado vendo a cidade cheia de ídolos, vendo pessoas estar perdidas, pessoas caminhando para a perdição eterna, pessoas se perdendo de Cristo Jesus. 17. E por essa razão discutia nas sinagogas com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali achavam. Interessante da palavra do Senhor é que sempre a palavra do Senhor ela vai se voltar primeiro para a igreja e depois para aqueles que estão perdidos. Você consegue entender isso? Todos os textos que você vai ver na Bíblia, primeiro ela se volta para dentro da igreja para depois se voltar para aqueles que estão perdidos. A palavra do Senhor sempre se voltará para aqueles que estão dentro do caminho e depois irá se voltar para aqueles que estão de fora. Por isso Paulo, por essa razão, começa a discutir nas sinagogas com os judeus. Ele começa a dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo as pessoas se perdendo aí fora? Ele começa a dizer: vocês não estão vendo a idolatria dessa cidade? O que vocês estão fazendo aqui dentro desse templo? O que vocês estão fazendo aqui que não estão vendo as pessoas morrendo sem Jesus Cristo? O que você está fazendo na sua vida que não está vendo as pessoas entregando a sua vida, se cortando, morrendo, tirando a sua própria vida, sem o amor de Jesus Cristo? Paulo começa a dizer àqueles irmãos, começa a discutir com os judeus nas sinagogas: vocês foram escolhidos para ser luz para esta nação, vocês foram escolhidos para ser sal para a terra, vocês foram escolhidos para ser a diferença, o povo escolhido de Deus. O que Paulo está falando para aquela sinagoga, para os judeus, é que eles foram escolhidos como povo de Deus. E o que eles estavam fazendo de diferente naquele lugar? Dizemos: a idolatria do Brasil é grande demais, a idolatria da minha cidade, do meu estado é grande demais. Mas nesta região, a idolatria era imensa. De tal maneira que eles tinham altares para um Deus que eles nem conheciam. Precisamos pensar o que eu tenho feito para o avanço do Evangelho. O que eu tenho feito para que vidas venham ser alcançadas. O que eu tenho feito para que vidas venham encontrar Cristo Jesus. O que eu tenho feito para o crescimento da minha igreja, para o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, vidas sejam salvas em Cristo Jesus. Por isso Paulo vai até a sinagoga e começa a discutir com os judeus, começa a discutir com os gregos, começa a debater com os gregos.
os gregos tementes a Deus, aqueles que ainda não eram judeus, mas temiam a Deus. Ele começa a discutir com eles, e todos os dias na praça, com os que ali se achavam. Ele, não satisfeito de falar somente para a sinagoga, ele ia na praça e começava a debater com todos aqueles que ali estavam. Ele começava a dizer sobre Cristo Jesus, ele começava a realizar e falar sobre o Senhor, que salva, que cura, que liberta, o Deus que muda a minha vida, que muda a sua história, que pode mudar a história e a vida dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, de toda a minha família. O que você tem feito? O que você tem feito para que vidas venham se render a Cristo Jesus? Paulo se indigna em seu coração. Ele sente em seu coração uma indignação, porque ele não aceitava que aquelas pessoas viessem a se perder. Paulo, em Romanos, ele vai dizer: Senhor, se possível for, rasga meu nome do livro da vida, mas salva os judeus. Paulo, ele não queria que ninguém se perdesse. Paulo, ele estava em todo o tempo buscando e querendo que as pessoas aceitassem a Cristo Jesus, mudassem a sua história, porque o que mudou a minha vida, o que mudou a sua vida, não pode acabar em você. Você precisa querer que este amor que lhe constrange, este amor que te salvou, este amor que mudou a história da sua vida, venha estar na vida das outras pessoas, da sua família, da sua casa, dos seus amigos, de toda a sua parentela. Por isso ele começa a ir para as praças, ele vai à sinagoga, ele começa a ir para a praça, ele começa a falar sobre Cristo Jesus, ele começa a anunciar sobre esse evangelho que muda vidas. Mas alguns filósofos, como Epícuros e estoicos, puseram-se a debater com ele. Os perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de Deus estranho. Pois Paulo anunciava as boas novas de Jesus e da ressurreição. Atenas era repleta de estátuas e templos. As pessoas buscavam sabedoria, mas viviam em idolatria e vazio. Da mesma forma, o mundo moderno adora novos deuses, sucesso, prazer, poder, fama e continua sem direção. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 23, vai nos dizer: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Paulo vai dizer aos romanos que as pessoas, conhecendo Deus, não glorificaram a Deus, mas fizeram para si imagens como de homens. Tiraram a glória de Deus e deram para a criatura, ao invés do Criador. O mundo tem adorado a criatura, ao invés do Criador. Homens modernos, assim como atenienses, constroem seus próprios deuses, mas se encontram em frustração. Deus nos chama a enxergar a idolatria ao nosso redor e a oferecer a verdade que preenche o vazio, Cristo Jesus. Não há outro que preenche o vazio dos corações. Somente Cristo Jesus pode preencher a minha e a sua vida. Somente Cristo Jesus pode mudar a história da sua família. Somente Cristo Jesus pode mudar todas aquelas pessoas que amamos. Versículo de número 19. E então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse que estás a falar? Aqueles homens estavam curiosos. O texto vai nos dizer o porquê. Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir
a última notícia. Todo mundo queria saber sobre a última notícia. Você não sabe o que está acontecendo ali? Você não sabe o que está aparecendo em nosso país? Você não sabe o que está acontecendo na nossa cidade? Aquele povo gostava de ouvir sobre as últimas notícias. Eles não queriam ficar desinformados. Por isso eles chamam Paulo e falam: fale mais. Eu quero saber mais, porque eu quero mais informações sobre isso. Eu quero mais informações sobre o que você está falando, sobre o que você está ensinando. Precisamos aproveitar os momentos, os areópagos das nossas vidas. Precisamos aproveitar os momentos em que o Senhor nos dá para falar sobre Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado momentos todos os dias no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, para anunciar, para viver e para falar sobre Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado a oportunidade, tem nos dado os areópagos da vida para falar e anunciar sobre o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Do versículo número 22 ao 29 falaremos sobre o Deus que dá sentido à vida. Paulo começa a anunciar e dizer sobre um Deus que pode dar sentido à sua vida, um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode dar sentido na caminhada da sua vida. Acompanhe comigo o versículo 22 a 29, que diz assim: então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo seja os que sois excepcionalmente religiosos. Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Paulo está dizendo: eu estou vendo que vocês estão se preocupando com a religiosidade de vocês. Eu vejo que vocês estão se preocupando em agradar a Deus. Eu vejo que vocês estão se preocupando em agradar, em fazer, em ser super religiosos, porque eles eram politeístas, adoravam diversos deuses. 23. Porque ao passar e observar os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E é exatamente a esse que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O interessante é que Paulo observa aquela cidade, Paulo observa aqueles irmãos, Paulo observa a oportunidade, e ele não perde a oportunidade de anunciar e de falar sobre Cristo Jesus. Por isso ele está falando sobre o Deus desconhecido que eles adoravam, que eles não conheciam, mas que Paulo conhecia e estava ali para dizer para eles quem era esse Deus. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo vai dizer: esse Deus desconhecido, ele é o mais importante de todos os deuses. Ele é um Deus que fez o céu e a terra, que criou o céu e a terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não cabe em templos. Ele é um Deus soberano. É um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, tem todo o controle em suas mãos. Ele é um Deus grande, soberano. Ele é um Deus criador. Um Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. 25. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá todos a vida e respiração e todas as coisas. Paulo está dizendo que por mais que você faça, mas eu faço, eu realizo, o Senhor é Ele quem nos dá. A palavra de Deus vai nos dizer que porque Ele nos amou primeiro, é por isso que nós amamos a Ele. Porque Ele nos deu. Paulo vai dizer: quem primeiro deu a Ele para que Ele nos desse? Quem foi o seu professor? Quem foi o seu conselheiro?
Por isso, Paulo está dizendo a ele: tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Muitas pessoas fazem algumas coisas na igreja, fazem algumas coisas em diversos lugares e depois ficam falando: Senhor, eu estou fazendo. Agora me atende, como se fosse preciso, como se ele precisasse disso ou daquilo outro. Tampouco é servido por mãos humanas como necessidade de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida. É o Senhor quem dá a vida. É Ele quem dá a respiração a todas as coisas. De uma só vez, toda a raça humana, para que habitasse sobre todas as superfícies da terra, determinando-lhes o tempo previamente estabelecido e os territórios da sua habitação. É o Senhor quem dá o controle, é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem dá o tempo para viver, é Ele quem dá o território, é Ele quem faz todas as coisas. O controle está na mão dEle. Ele tem o controle, Ele tem o poder para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós. Paulo vai dizer que mesmo tateando pudéssemos achar a Deus. Para onde o salmista, Salmo 139, do 7 ao 10, vai nos dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos mais altos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se torno as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. O Senhor tem todo o controle em suas mãos. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é poderoso. Paulo revela o Deus que criou tudo e sustenta tudo. Ele não é apenas uma força impessoal, é o Criador pessoal que quer ser conhecido. O sentido da vida está em conhecer o Criador e viver para Ele. O sentido da vida está em conhecer o Criador e viver para Ele. Por isso Paulo diz no 27, para que buscasse a Deus e mesmo tateando, pudesse encontrá-lo, e Ele de fato não está longe de cada um de nós. Deus não está longe, Ele está perto, Ele está ao nosso lado, e aqueles que creram estão dentro de nós, com o Espírito Santo de Deus. 28, pois nele vivemos nós, nos movimentamos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Como está dizendo, os poetas de vocês, alguns poetas de vocês também falaram sobre isso. Por ele vivemos, nos movimentamos, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro e prata, ou a pedra esculpida pelas artes e imaginação humana. Se Deus, Paulo está dizendo, sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra, esculpida pela arte e a imaginação humana. Deus, Ele é um Espírito pessoal que quer ter um relacionamento contigo. Deus é um Espírito pessoal que quer mudar a história da sua vida, que quer andar contigo, quer caminhar contigo, quer saber das suas dificuldades, das suas necessidades, quer te curar, quer te libertar, quer salvar a sua vida. Ele não é alguém que está de longe olhando você vivendo. Ele é alguém que quer caminhar contigo ao seu lado.
nos momentos felizes e também tristes da sua vida. Ele é um Deus que quer mudar a história da sua vida. É um Deus que quer realizar a sua obra na minha e na sua vida. Você só entenderá quem é quando descobrir quem é Deus. Você só irá se encontrar. Você só irá descobrir quem você é quando você encontrar Deus. Você somente se achará quando você encontrar a Cristo Jesus. Fora dele, tudo é confusão. Nele, tudo encontra coerência e propósito. Em Cristo Jesus, tudo encontra coerência e propósito. Até para os choros se encontra coerência e propósito. Até para as dificuldades se encontra coerência e propósito. A palavra do Senhor vai nos dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A vida só tem sentido quando é vivida para a glória do Criador. A vida só tem sentido quando é vivida para a glória do Criador. Versículo número 30, o versículo número 34, veremos sobre o convite a encontrar sentido em Jesus. O convite a encontrar sentido em Jesus. Acompanhe comigo o versículo 30 ao 34. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia Ele, o tempo que você vivia sem Ele, o tempo que você não encontrou a Cristo Jesus. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas Ele agora ordena. Ele não pede, Ele ordena, porque Ele é um rei, Ele é um juiz, Ele é Senhor. Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Não há salvação sem arrependimento. Não há vida plena sem arrependimento. Não há riquezas, saúde, vida sem arrependimento. Não há nada sem arrependimento. Por isso, Paulo vai dizer, ele ordena que todos os homens de todos os lugares se arrependam. O que você fez, ele apaga. O que você realizou, ele joga no mar do esquecimento. As coisas erradas ficaram para trás, mas é necessário arrependimento. Por isso que o salmista vai orar, Senhor, me perdoa pelos pecados ocultos, que eu nem sei, me perdoa, Senhor. É necessário arrependimento. 31. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com este propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo entre os mortos. Paulo está dizendo, haverá um dia do juízo, que já está decidido por Deus. Mas ele fez isso através de Cristo Jesus, sobre um homem que ele enviou e que também ressuscitou dentre os mortos, e ele garantiu a garantia da minha e a sua salvação, foi a ressurreição de Cristo Jesus. A garantia que nós somos salvos é a ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a garantia. Por isso Paulo está dizendo, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, nos zombaram, e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Ao falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns não creram. Alguns não creram e não acreditaram nesse Senhor. E disseram, sobre isso nós falaremos outrora. Então Paulo saiu do meio deles. Aqui está
o centro da mensagem. Deus quer que todos encontrem vida e perdão em Jesus. O arrependimento é o primeiro passo para sair da confusão e entrar no verdadeiro propósito. Jesus é o caminho que nos reconecta ao Criador, a verdade que revela quem somos e a vida que dá sentido à existência. João 14,6 nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos reconecta ao Criador. É a verdade que revela quem somos. É a vida que dá sentido à existência. Esse é Cristo Jesus. Atenas tinha altares, sabedoria e cultura, mas não tinham salvação. O mundo de hoje também tem tudo isso, menos Jesus. Somente nele encontramos redenção, sentido e eternidade. Só Cristo Jesus pode trazer sentido à sua vida. Só Cristo Jesus pode te fazer viver uma vida eterna e uma vida abundante. Somente em Cristo Jesus podemos encontrar isso. O mundo continua como Atenas, cheio de conhecimento e vazio de sentido. Mas o Deus desconhecido se revelou em Jesus. Ele é o Criador que quer ser conhecido e o Salvador que dá propósito eterno. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Você tem buscado sentido naquilo que não pode satisfazer a sua vida? Será que você se encontra aqui nesta noite e tem buscado sentido em algo que não pode preencher o vazio em seu peito? Será que você tem procurado sentido naquilo que não pode lhe satisfazer? Será que você tem procurado sentido nessas coisas? O Deus que você adora é o verdadeiro Criador ou uma versão conveniente? O Deus que você adora é o verdadeiro Criador, o Deus justo juiz, o Senhor dos senhores, ou é um Deus conveniente? Quando me convém, eu adoro. Quando não me convém, eu me adoro. É isso que muitos têm vivido. Quando me convém, quando eu preciso, eu adoro o Senhor. Mas quando eu não preciso, eu adoro a mim mesmo. Eu adoro as minhas necessidades. Eu adoro o meu eu. Muitas pessoas têm vivido desta maneira. Tem adorado quando convém. Quando não convém, tem adorado a si mesmo. A sua vida reflete um relacionamento real com Deus que te curou, que te criou. A sua vida reflete um relacionamento com esse Deus que te criou, com esse Deus que te salvou, com esse Deus que mudou o estado da sua vida. A sua vida tem refletido Cristo Jesus para as nações, para o povo. Se Cristo voltasse hoje, você poderia dizer que encontrou sentido nele? Se Cristo voltasse hoje, você poderia dizer para ele: eu encontrei sentido em meu Senhor? Poderia? Talvez, como os atenienses, você adore um Deus desconhecido. Um conceito, uma tradição, uma ideia, mas hoje Deus vivo, se apresenta a você em Jesus Cristo. Talvez você tenha adorado um Deus que você não tem uma intimidade. Talvez você tenha adorado um Deus que você ainda não conhece, não teve vida com Ele. Talvez você adore um Deus conveniente, um Deus, um conceito, uma tradição, uma ideologia, um Deus religioso. Talvez você esteja aqui nesta noite e é esse Deus que você adora. Mas o Deus vivo está aqui neste lugar. E Ele se apresenta através de Cristo Jesus. E Ele quer mudar a história da sua vida.
Ele quer mudar a sua história, Ele quer caminhar contigo, Ele quer andar contigo, Ele quer fazer com que você não ande mais sozinho, que você não procure sentido em coisas vazias, mas que Ele possa preencher o teu vazio, Ele possa preencher a sua vida, Ele derramar a sua graça, o seu poder, a sua presença, para estar contigo eternamente. Esse Deus está aqui nesta noite, e Ele é o caminho que te guia, a verdade que te liberta e a vida que te dá propósito eterno. Não adie essa decisão em sua vida. Rende-se a Ele hoje e encontre sentido real, paz verdadeira e vida abundante em Jesus. Jesus quer te receber nesta hora. Jesus quer mudar a sua vida por completo. Jesus quer fazer e ter um encontro contigo, não algo passageiro. Ele quer viver contigo todos os dias da sua vida. Ele quer que a sua vida reflita o seu amor, que a sua vida reflita a sua graça, que a sua vida reflita Cristo Jesus. Vou te convidar nesse momento a baixar suas frontes. Vamos orar ao Senhor. E você